Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou fazer uma gravação mais simplificada, então, do problema de árvore geradora. Então, vamos lá. Então, o que é uma árvore geradora? Então, imaginem assim, eu quero conectar vários computadores em rede, né, por uma rede cabeada. Então, o que acontece? Eu preciso passar, né, a internet que vai passar ali por dentro do fio. Então, todo computador que faz parte dessa rede tem que estar conectado, né, por pelo menos um computador. Então, o problema é, eu quero conectar os computadores e eu quero usar o mínimo possível de cabo para que eu consiga conectar todo mundo, né? Mesmo que fique mais longe, né, um computador de outro, não tem problema, desde que ele consiga se conectar na rede. O mesmo problema a gente tem para a construção de estradas, né? Então, eu quero que a minha estrada passe por todas as cidades, né, de uma determinada região, mesmo que eu não tenha o caminho mais próximo a todas elas, mas elas vão estar conectadas nessa rede. Né? Eu quero eu quero gastar o mínimo possível em estradas, mesmo que eu tenha que dar alguma volta, mas todas as cidades precisam se conectar de alguma forma com a estrada. Né? Então, esse algoritmo ele é chamado de árvore geradora mínima. Né? Então, como que ele funciona? Aqui eu tenho um grafo, né? Imagine, né, que são as cidades ali, e daí eu quero gastar o mínimo possível de ligação, mas que cada vértice, né, que pode ser uma cidade, ele tenha que estar conectado com pelo menos uma linha que corresponde à estrada, né? Então, o que a gente faz? Eu ordeno os valores, né, em ordem crescente, né? Então, primeiro o 7, depois o 8, depois o 9, depois depois o 15, depois o 19, depois o 23, depois o 27, depois o 30. Então, eu tenho essa lista com todas as distâncias ordenadas. Então, o meu grafo final, ele vai ter todos esses vértices, né, que aqui eu tenho 6, e para que todos eles fiquem conectados com pelo menos uma ligação, uma aresta, eu preciso ter pelo menos 5 arestas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os vértices e vai colocando uma aresta por vez até que eu chegue em 5 arestas, né? Então, a conta é essa. É o número de vértices menos um, consigo que todo mundo fique conectado. Então, como que eu vou colocar essas arestas, né? Eu vou pegar de menor valor, que é o 7, o 7 vai de 1 para 4, então eu vou colocar aqui de 1 para 4 é o 7. Depois, o segundo menor valor é o 8, que é de 6 para 5, então eu vou colocar de 6 para 5. Depois, o próximo de menor valor é o 9, então eu vou colocar o 9 que vai de 1 para 2. Depois, o próximo de menor valor é o 15, e notem que ele não está lá. Por quê? Porque se eu coloco o 15, tanto ele liga, o 15 ele liga o 2 e o 4, né? Só que o 4 já está conectado com o grafo ali na ligação que vai de 1 para 4, e o 2 também já está conectado. Então, eu não preciso dessa ligação, porque senão ela vai sobrar. Né? Então, qual que é a lógica, qual que é a regra? Se eu fecho um ciclo, né, aqui eu tenho um ciclo, né, 1 para 2, 2 para 4, 4 para 1 e assim por diante. Então, se a aresta fecha um ciclo, eu vou pular ela, vou passar para a próxima. Aí é o 17, né, então vou colocar aqui o 17, que depois do 15 é o maior valor, então ele está aqui. O próximo é o 19, também vou pular, porque ele vai fechar um ciclo. E depois o próximo, então, é o 23. Né? Então, a lógica, então, é essa. Né? Eu ordeno os valores, vou colocando do menor para o maior,
se fecha um ciclo, a gente pula aquela aresta. Porque se eu colocasse a aresta que fecha o ciclo, eu precisaria de uma aresta a mais, porque daí ela já está conectando nós que já estão conectados. Né? Para terminar, então, né, eu tenho aqui o que é chamado uma árvore geradora, né? Então ela é uma árvore porque eu não tenho ciclos, e se eu somar todos esses valores, né, 7 mais 8 mais 9 mais 17 mais 23, esse total é o peso total da minha árvore geradora. Né? Se eu fosse conectar cabo, computadores em rede, era o número, a quantidade máxima de fios que eu preciso. Se eu vou fazer uma estrada, é o máximo, né, de produto que eu preciso para construir a estrada. Tá? Então, essa é a aplicação então, de árvore geradora, né, e essa é a lógica então, do algoritmo e o seu funcionamento. Tá? Então, até o próximo vídeo.